Olá, meu assunto de hoje vai ser o igualitarismo, o Dia de Ação de Graças e essa mentalidade de que distribuir riqueza é algo desejável e que elimina a pobreza. Eu gravo esse vídeo no dia de Thanksgiving, uma data muito importante, talvez o mais importante feriado americano, que tem sua origem lá na época das colônias, né? E o que muita gente não sabe é que originalmente as duas primeiras colônias, né, americanas, Jamestown e Cape Cod depois, em Massachusetts, foram colônias inspiradas no comunismo, na ideia justamente igualitária, onde todos trabalhariam em conjunto e dividiriam depois o fruto desse trabalho de forma coletiva. E mais da metade das pessoas morreram de fome. O comunismo não funciona nunca em lugar algum, e não seria diferente nem mesmo nos Estados Unidos. Então aqueles colonos não percebiam o motivo de tanto fracasso e de tanta gente morrendo. Até que no caso de Cape Cod, um investidor, né, do Mayflower, do famoso navio, né, ele veio disfarçado para os Estados Unidos, e o nome dele por acaso era Weston, Thomas Weston. Eu gravo de Weston esse vídeo, né? Nenhuma ligação com ele, mas veio disfarçado para identificar o problema. E assim como aconteceu com Sir Thomas Dale em Jamestown, ele percebeu que o problema era justamente a propriedade coletiva, a ausência de propriedade privada, para ser mais específico. Então ele mudou as regras do jogo e foi aí que a colônia prosperou para se transformar na importante comunidade de Massachusetts. O Dia de Ação de Graças é conhecido como um dia em que as pessoas distribuem comida entre os outros, né? E as cenas fortes lá dos colonos com os índios, na época, distribuindo a fartura daquela colheita boa naquele ano. E foi aí que surgiu a tradição que virou feriado nacional só lá na frente, 1863, se eu não me engano, com Lincoln. Mas o fato é que já em 1620 e poucos, né, essa ideia de distribuir, ela virou muito marcante, né, inclusive alinhada aí com a mensagem cristã, porque havia excedente para ser distribuído, e um ato de caridade louvável. Porém, os americanos já naquele tempo entendiam que essa não era a solução para a miséria, que a solução para a miséria estava justamente na propriedade privada e nas trocas voluntárias, que tinham um mecanismo de incentivos mais adequado para a prosperidade, para a produção em massa de alimentos. Né? Tem uma reportagem hoje mesmo no jornal O Globo sobre uma dupla, aí, um pai e um filho, fantasiados de super-heróis, né? Capitão América e Homem-Aranha, que distribuem dinheiros, coisas do Rio de Janeiro, distribuem dinheiro pela Tijuca e pelas redondezas, né? E a chamada da reportagem, assim como o seu corpo, né, da matéria, demonstram justamente essa mentalidade socialista, comunitária e marxista, dizendo que eles estão fazendo justiça, um tipo diferente de justiça para super-heróis, né? E o próprio autor dos atos de caridade diz que é uma forma que ele encontrou de combater até mesmo a criminalidade, porque se a pessoa está ganhando ali um dinheirinho, ela não precisa estar roubando. Isso tem vários equívocos, né? O primeiro é que chamar de justiça, distribuição de riqueza, é algo já totalmente inadequado. Pelo menos esse sujeito está distribuindo o próprio dinheiro, né? Isso é bem melhor já do que prega a esquerda, que quer distribuir por meio do Estado os recursos, né? Vale aqui um parênteses grande sobre Robin Hood. Obviamente, quando a gente fala em distribuir dos ricos para os pobres, vem automaticamente a ideia de Robin Hood. De fato, deve ter existido ali em Sherwood, na Idade Média, alguém com essas características, né? Os historiadores identificam algumas possibilidades, alguns candidatos, mas o fato é que o que ficou no imaginário popular foi a ideia de um sujeito heróico que tirava dos ricos para dar para os pobres. É preciso fazer aqui uma ressalva, foi feita, por exemplo, por Ayn Rand, de que o verdadeiro, o original Robin Hood não fazia bem isso. Ele pegava das autoridades que teriam roubado do povo e devolvia aqueles recursos roubados, tirados de forma injusta e ilegítima pelos impostos, para a população.
O primeiro filme mais famoso aí sobre Robin Hood tem essa visão mais romântica, né? Já o filme com Russell Crowe tem uma mensagem, uma pegada mais realista e com essa visão aí mais libertária, digamos assim. Mas o fato é que prevaleceu a ideia de que Robin Hood seria heróico porque tirava dos ricos para dar para os pobres. E isso não funciona. Isso leva apenas ao fracasso. Se você tirar todos os bilhões dos principais bilionários do mundo, dos Estados Unidos, você vai gerar apenas mais alguns miseráveis e não vai resolver nada da miséria. E por que isso? Porque o problema econômico ele deve ser respondido e solucionado por economistas sérios que entendem o que está em jogo, né? Como Hayek, como, por exemplo, Bertrand de Juvenel, que tem um livro sobre justamente a ética da redistribuição, onde ele condena do ponto de vista moral e do ponto de vista utilitário esse tipo de mentalidade. Mas o fato é que o problema econômico é como alocar da forma mais eficiente recursos escassos. E aí vem o grande problema do marxismo e do socialismo. Marx convenceu os socialistas de que havia um estado de abundância natural no mundo e que, portanto, era apenas para distribuir melhor esse bolo fixo. Inclusive a metáfora do bolo é usada lá pelo super-herói carioca, né? E não há nada como uma riqueza estática, um bolo fixo que deve ser apenas melhor distribuído, né, entre a população. A riqueza precisa ser criada e os recursos são escassos. Portanto, como alocar da melhor forma possível os recursos é a grande questão econômica, é o grande problema econômico. E as pessoas que acham que você criar um mecanismo de propriedade coletiva por meio do Estado para distribuir de uma forma mais igualitária os frutos daquilo que foi produtivo, que foi produzido, é a melhor forma de lidar com o problema econômico, não entenderam nada de economia. Esse é o fato, essa é a triste realidade. Boa intenção não basta. As pessoas acham que fazer caridade, e repito, fazer caridade com recurso alheio é pior ainda, não é caridade, né? Não é caridade, é roubo. Posar de caridoso com esforço alheio, né? Mas mesmo aquele que faz caridade com o seu próprio suor, né, ele obviamente está cometendo está praticando um ato louvável, né? Mas isso não resolve a pobreza, é o famoso ditado, não basta distribuir o peixe, tem que ensinar a pescar. E mais do que ensinar a pescar, tem que ter uma economia com mecanismo de incentivos adequado, propriedade privada, lucro, trocas voluntárias, livre mercado, porque é isso que faz a economia florescer e a riqueza ser produzida. E vai ser sempre produzida de forma desigual, porque somos indivíduos desiguais nas nossas habilidades, interesses, sorte, dons, capacidade e tudo mais. Então, se você distribuir de forma igualitária R$1.000 entre 10 pessoas, daqui a um mês já vai ter um resultado totalmente diferente. Então, falar em resultados iguais ou até mesmo oportunidades iguais é uma utopia igualitária perigosa. E isso está por trás aí da ideia desse pessoal que fala em distribuir melhor o bolo. Eles tomam a riqueza, o bolo, como um dado da natureza, está ali. Precisamos apenas pegar e dividir em partes mais equitativas, né? Nada mais distante da realidade. Fica a mensagem no dia de hoje, do Dia de Ação de Graças, que distribuir a fartura é uma atitude louvável, cristã, mas para isso antes precisa ter fartura. E a gente só produz fartura com o capitalismo, a propriedade privada e o livre mercado. Os colonos, há 400 anos atrás, entenderam isso. PhDs de economia em certas universidades aí, né, como o Unicamp, por exemplo, até hoje não entenderam isso. Que fique a mensagem. Praticar caridade, legal. Mas melhor ainda é deixar o caminho livre para os empreendedores. São eles que criam riqueza. São eles que produzem o excedente que nós queremos depois distribuir.